Às 7h59 da manhã, o bilionário Bronson Valerius segurava uma caneta valendo mais que um carro, pronto para assinar e entregar seu império inteiro de 10 bilhões. Ele estava falido, acabado. A equipe de advogados bem pagos da Sullivan and Cromwell e seu CFO de confiança, Bennett Reed, o observavam, seus rostos sombrios. Os papéis à sua frente representavam sua ruína total, o fim do legado Valerius. Mas Bronson não estava olhando para os papéis. Ele estava olhando para a mulher no avental manchado em pé ao lado dele. A garçonete que apenas 2 horas antes tinha servido a ele seu último café grátis e apontado para uma única linha no documento de 400 páginas. Uma linha que não era apenas um erro. Era uma mentira de 300 milhões de liras. O relógio na parede do Beacon Diner marcava 4 ou 3 da manhã. O Owen Beacon tinha cintilado e morrido 6 meses atrás, deixando o estabelecimento ser perpetuamente conhecido como o Beacon Diner. Era um nome apropriadamente quebrado para um lugar que se especializava em servir os quebrados, os cansados e as almas perdidas da cidade de Nova York. Numa hora em que a sociedade educada estava dormindo, Zoe Morgan estava firmemente na categoria de cansada. Ela limpava o balcão de fórmica pela 11ª vez naquele turno, o cheiro químico forte do desinfetante, fazendo pouco para mascarar o aroma persistente de café velho e gordura antiga. Cada movimento circular de seu pano parecia outro segundo de sua vida sendo polido para longe. 3 anos atrás, Zoe Morgan não estava limpando balcões. Ela era uma associada sênior na KPMG, uma das 4 grandes empresas de contabilidade especializada em auditoria forense. Ela era a que eles chamavam quando os números de uma empresa não apenas pareciam errados, eles pareciam maliciosos. Ela caçava fantasmas em livros contábeis, rastreando ativos fantasmas e dívidas fabricadas de arranha-céus de Manhattan a corporações fantasmas sombrias em Chipre e nas Ilhas Cayman. Ela tinha um dom para ver a narrativa nos números, a ganância humana escondida atrás dos pontos decimais. Então a vida tinha feito o que ela faz de melhor. Ela tinha puxado o tapete. Sua mãe, sua única família, recebeu um diagnóstico brutal, uma forma rara e agressiva de esclerose múltipla. O seguro acabou. Os tratamentos experimentais eram astronomicamente caros. O salário de 6 dígitos de Zoe, antes um símbolo de seu sucesso, tornou-se papel de seda contra um incêndio de dívidas médicas. Ela liquidou suas ações, seu 401k, seu apartamento. E quando isso não foi suficiente, ela teve que encontrar trabalho que pagasse em dinheiro hoje à noite. O mundo de alta potência de 80 horas por semana da contabilidade forense não permitia a flexibilidade que ela precisava para ser uma cuidadora em tempo parcial. Então, ela tinha trocado seus ternos poderosos por um uniforme de poliéster e sua calculadora por uma cafeteira. Agora, suas gorjetas eram a única coisa mantendo sua mãe em uma instalação de cuidados decente. Um clang metálico agudo a assustou. A campainha sobre a entrada do restaurante. Um homem entrou cambaleando, parecendo menos que estava entrando e mais que estava sendo empurrado por um peso invisível. Ele não era um dos clientes habituais do restaurante, nem um taxista, nem um policial, nem um estudante bêbado. Ele era caro, mesmo desgrenhado, você podia dizer. Seu casaco de lã era provavelmente feito sob medida, um louro piana jogado sobre um suéter de cachemir, que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Zoe. Mas foi o rosto dele que chamou a atenção dela. Era da cor de pergaminho antigo. Seus olhos, um azul profundo e penetrante, estavam encovados com olheiras escuras sob eles, testemunhando um pavor profundo e sem sono. Ele parecia um rei que acabara de assistir seu reino queimar. Este era Bronson Valerius. Zoe não o reconheceu, não realmente. Ela não seguia mais as notícias financeiras. Para ela, ele era apenas a mesa 5. Ele desabou na cabine junto à janela,
o vinil gemendo em protesto. Ele jogou um pesado fichário de documentos encadernado em couro sobre a mesa. Ele aterrissou com um baque surdo e final. Café. Ele rosnou, sem olhar para ela. Preto, chego já, Zoe disse, sua voz automatizada pela fadiga. Ela voltou com uma caneca de cerâmica pesada e um bule da infamemente amarga bebida do restaurante. Ele não a reconheceu. Ele já tinha aberto o fichário. Sua mão, que trazia um pesado anel de sinete de ouro, estava tremendo, não um tremor, mas um abalo violento e incontrolável. Zoe recuou atrás do balcão, fingindo reabastecer os dispensadores de guardanapos. Ela era uma observadora profissional, um hábito que não conseguia quebrar. O homem da mesa 5 estava desmoronando. Ele olhava fixamente para as páginas, mas seus olhos não estavam lendo. Ele estava apenas olhando fixamente. Ele pegava uma caneta, uma elegante Montblanc prateada, pairava-a sobre uma linha, então a batia, sibilando uma maldição em sua caneca vazia. Seu telefone, um smartphone de ponta, zumbiu incessantemente sobre a mesa. A tela lá acendeu com o mesmo nome repetidamente: Bennett Reed. Após o 10º zumbido, o homem agarrou o telefone. O quê? Bennett, o que mais você poderia querer? Para confirmar que estou arruinado. Sim, estou arruinado. Você está feliz? Sua voz era um rosnado baixo, mas ressoou no restaurante vazio. Zoe congelou. Não, eu não os assinei. Estou olhando para eles agora. Sim, eu sei que a reunião é às 8h da manhã. Eu sei que os credores estarão lá. Eu sei que Sullivan e Cromwell estão esperando. Você não precisa me lembrar que este é o fim da Valerius Holdings. Eu estava lá quando meu pai a construiu. Uma longa pausa. O rosto do homem pareceu ceder. Apenas me deixe em paz. Eu estarei lá. Eu assinarei os malditos papéis. Ele encerrou a chamada e jogou o telefone no assento oposto a ele. Ele cobriu o rosto com as mãos, seus ombros largos tremendo. Zoe sentiu uma pontada de algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade profissional embrulhada em uma camada de pena humana. Valerius Holdings. Ela conhecia aquele nome. Um conglomerado maciço. Imobiliário, tecnologia, private equity. Eles eram um titã. E este homem era seu rei prestes a ser deposto. Ele levantou os olhos, seus olhos encontrando os dela. Eles estavam avermelhados e desesperados. O que você está olhando? Ele rosnou. Nada, senhor, Zoe disse virando-se. Apenas parece que você está tendo uma longa noite. Você não tem ideia, ele murmurou, voltando ao seu café. Ele gesticulou para o menu. Me dê, não sei, panquecas. A coisa mais barata que você tem, uma última refeição. Zoe assentiu, fazendo o pedido. Enquanto ela trabalhava na chapa, ela não conseguia tirar da cabeça a imagem do homem e seu fichário. Falência. Era uma morte formal brutal. Os documentos que ele estava revisando seriam o pacote final de assinaturas, uma coleção de cronogramas, declarações de ativos e listas de credores. Ela trouxe as panquecas para ele. Ele mal olhou para elas. Ele estava olhando para uma página em particular, seu dedo traçando uma coluna de nomes. É isso, ele sussurrou para si mesmo, sua voz carregada de uma terrível combinação de raiva e resignação. Esta é aquela que quebrou as costas do camelo. Ele gesticulou por mais café. Zoe se aproximou da mesa com a cafeteira na mão. Eram agora 5h15 da manhã. A cidade lá fora ainda estava escura, mas os primeiros indícios de um azul frio e implacável estavam machucando o horizonte. O prazo das 8h da manhã estava se aproximando como uma guilhotina. Enquanto ela se inclinava para servir, sua manga úmida da pia roçou o canto do fichário. Foi um movimento desajeitado e exausto. No mesmo momento, Bronson estremeceu com um barulho repentino da cozinha. A combinação foi desastrosa. A caneca de cerâmica pesada tombou. Café preto quente inundou a mesa.
Uma maré escura avançando diretamente em direção aos inestimáveis documentos de falência prontos para execução. Não, seu idiota! Bronson rugiu, pulando de pé. Sinto muito. Sinto muito. Zoe ofegou, pegando um monte de guardanapos do dispensador. Ela avançou, tentando proteger os papéis. Ela estava muito atrasada. O café molhou a borda do fichário, manchando o papel cartão grosso, mas sua mão, movendo-se rapidamente, havia coberto a página mais crítica. Ela começou a secar freneticamente a poça de líquido, seu coração batendo forte contra as costelas, esperando que ele a demitisse. Ou pior. Afaste-se disso, ele gritou. Você provavelmente arruinou. Eles precisarão de novas cópias. Isso atrasará tudo. Eu estou tentando secá-lo, senhor. Zoe insistiu, suas mãos movendo-se com precisão, secando a tinta. E foi quando ela viu. Seus olhos treinados por anos de varredura de planilhas por um único dígito anômalo fixaram-se em um nome na página que ela estava secando. Era a programação de credores detentores de créditos não garantidos e não prioritários. Era uma longa lista, mas uma entrada perto do topo saltou aos seus olhos. Etherred Acquisitions, LLC. Valor da reivindicação 300 vonos. O sangue de Zoe não apenas gelou, ele congelou. Sua mão parou de se mover. O guardanapo encharcado de café foi mantido suspenso a 1 polegada acima do papel. O quê? Bronson cuspiu, confundindo suas patas com incompetência. O que é agora? A tinta borrou? Zoe não o ouviu. Ela não estava mais no Beacon Diner. Ela estava de volta ao seu escritório na KPMG 3 anos atrás, 2h da manhã, enterrada sob uma montanha de dados de um cliente diferente. Uma empresa de tecnologia de médio porte chamada Dalton Industries. Ela estava olhando para uma tela para uma transferência eletrônica para uma empresa Shell recém-formada. Uma empresa que ela havia sinalizado por fraude. Uma empresa cujo beneficiário final ela nunca pôde encontrar. Uma empresa chamada Ethelred Acquisitions. Ela levantou os olhos do papel, seus olhos arregalados, e encontrou o olhar furioso de Bronson Valérius. Senhor, ela sussurrou, sua voz tremendo, de onde este credor veio? Bronson Valérius olhou para a garçonete como se ela tivesse acabado de brotar uma segunda cabeça. Sua mente, já fraturada pelo estresse e falta de sono, não conseguiu processar a pergunta. O quê? Ele rosnou, pegando o documento de debaixo da mão dela. Ele inspecionou a página. O café mal havia tocado o texto graças à sua ação rápida, mas uma mancha marrom escura estava florescendo na margem. O que você disse? Aquele nome, Zoe disse, apontando com um dedo trêmulo. Ethelred Acquisitions. A reivindicação de 300 milhões de dólares. Não é real. Um silêncio denso e perigoso preencheu o restaurante. O único som era o zumbido das luzes fluorescentes. Bronson soltou uma curta risada latida. Era um som terrível e quebrado. Não é real, senhora. É a coisa que é real. É a nota de 300 milhões de títulos não registrados que desencadeou a violação do convênio. É a dívida que me afundou. É a coisa mais real na minha vida. É a bala na minha cabeça. E meu CFO Bennett Reed confirmou sua blindagem. O nome Bennett Reed atingiu Zoe como um segundo raio. Bennett Reed. Ela repetiu as peças, encaixando-se com uma lógica aterrorizante e nauseante. Claro, seria ele. A frustração de Bronson evaporou, substituída por uma suspeita fria e aguda. Ele se afastou da mesa, avaliando-a pela primeira vez. O uniforme barato, a exaustão, o leve cheiro de alvejante. Quem é você? Meu nome é Zoe Morgan, ela disse, sua voz ganhando força. A névoa de seu turno estava se dissipando, substituída pela adrenalina incandescente da caça. E 3 anos atrás, eu era a auditora forense líder na conta da Dalton Industries para a KPMG. Eu passei 2 anos caçando um fantasma,
uma empresa de fachada que foi usada para desviar 40 milhões do fundo de P&D da Dalton. Ela bateu no papel. Esse fantasma era Ethelred Acquisitions. É um fantasma, uma caixa nas Ilhas Cayman, com uma caixa postal e um advogado de plantão. Não tem ativos, nem funcionários. É um veículo para fraude. O rosto de Bronson era uma máscara de descrença. Isso é impossível. Minha equipe jurídica, toda a minha equipe, eles verificaram isso. Esta nota de título surgiu 3 meses atrás. Era papel de título ao portador supostamente de uma antiga aquisição que meu pai fez, que esta Eth comprou como parte de uma carteira em dificuldade. É legítimo. Não é, Zoe insistiu, seus olhos em chamas. É uma fabricação. Uma brilhante, mas uma fabricação. Os 300 milhões da Alice não são uma dívida que você deve. É um roubo que você sofreu. E você está prestes a assinar um documento legitimando esse roubo como uma dívida, falindo sua própria empresa e deixando o ladrão sair impune. Bronson afundou de volta na cabine, suas pernas subitamente fracas. Você está me dizendo que a peça central da minha falência é uma mentira? Sim. E você disse o nome Bennett Reed. Zoe se inclinou, sua voz caindo para um sussurro urgente. Quando eu estava investigando Ethel na Dalton, eu bati em uma parede de tijolos. Os registros foram selados, o beneficiário escondido atrás de camadas de procuradores corporativos. Mas eu sabia que era um trabalho interno. Eu apresentei minhas descobertas ao conselho. 2 dias depois, eu fui retirada do caso. O homem que me substituiu na auditoria, o homem que assinou e disse que minhas descobertas eram inconclusivas, era um sócio sênior de uma empresa rival trazido para limpar. Seu nome era Bennett Reed. A pressão arterial de Bronson disparou. Ele podia sentir um rugido em seus ouvidos. Bennett? Não, impossível. Ele está comigo há 10 anos. Ele é meu conselheiro mais confiável. Gulage. Bom, mamãe. Ele é quem encontrou a nota de título. Ele a trouxe para mim. Ele parecia devastado. Ele é um ator muito bom, Zoe disse severamente. Pense nisso, senhor. Ele encontra a dívida misteriosa. Ele confirma sua blindagem. Ele o aconselha que a única opção é um capítulo 11 estruturado. Ele não é seu conselheiro. Ele é seu carrasco. Ele criou a dívida. E agora ele está gerenciando a morte de sua empresa. Bronson estava respirando pesadamente. Mas por quê? Por que ele faria isso? Ele é pago em milhões. Ele tem ações. Se a empresa afundar, ele afunda. Ele afunda? Zoe desafiou. Ou ele recebe um paraquedas dourado por ali gerenciar uma transição difícil, ou mais provavelmente há um concorrente esperando nas asas que é o principal licitante em seus ativos, que está esperando para limpar os ossos. A mente de Bronson relampejou para os abutres que estavam circulando. O licitante mais agressivo, aquele que Bennett o vinha pressionando para negociar uma falência pré-acordada. Quantum Leap Capital, Bronson sussurrou. Eles têm sido implacáveis. Bennett disse que eles são os únicos oferecendo um preço justo pelos ativos principais, e eu estaria disposto a apostar. Zoe disse que a Quantum Leap Capital já prometeu a Bennett Reed a posição de CEO da nova empresa reestruturada mais um bônus de assinatura, que por acaso é uma fração de 300 milhões de cavalos. O cenário se desenrolou na mente de Bronson, um crime perfeito e horrivelmente elegante. Bennett cria uma dívida fantasma de 300 milhões pagável à sua própria empresa de fachada. A dívida desencadeia um default. Valerius Holdings é forçada à falência. Bennett, o CFO leal, gerencia a venda de ativos para um comprador predeterminado, Quantum Leap. Uma vez dissolvida a empresa, o Tribunal de Falências paga os credores. Bennett, como Ephesians, recebe 300 milhões em dinheiro da venda. Então ele consegue o cargo de CEO na nova empresa. Ele não estava apenas afundando o navio.
Ele estava roubando o ouro, vendendo o naufrágio recuperado e sendo promovido a capitão da nova embarcação. Bronson Valerius olhou para o relógio, 5:48 da manhã. A reunião é às 8:00 da manhã, ele disse, sua voz plana. Aquela onde eu assinei isso. Ele bateu no fichário. No meu escritório. Bennett estará lá. Os advogados da Sullivan and Cromwell, o comitê de credores, os representantes da Quantum Leap. Eles estão todos na mesma sala, Zoe disse. Que conveniente. Se eu o acusar, ele negará, Bronson disse, pensando em voz alta. É a minha palavra contra a dele. Esta empresa, Elor, ele cobriu seus rastros. Você mesmo disse. Ele cobriu seus rastros, então, Zoe disse. Mas ele acabou de cometer uma fraude de 300 milhões, Edales. Ele é arrogante. Ele está usando a mesma empresa de fachada. Ele acha que já ganhou. Ele ficou preguiçoso. Ele deixou um rastro. Como o encontramos? Bronson perguntou. Ele não estava mais falando com uma garçonete. Ele estava falando com um auditor. Como o encontramos em 2 horas? A mente de Zoe entrou em overdrive. A fadiga, o restaurante, seus pés doloridos, tudo desapareceu. Ela estava de volta. Não posso provar isso daqui, ela disse. Não tenho minhas ferramentas, mas você tem seu telefone e tem acesso. Você precisa fazer uma ligação. Não para ninguém na sua empresa. Não para Bennett. Não para seus advogados. Eles estão comprometidos. Ou pelo menos eles estão trabalhando para a empresa que Bennett está levando à falência. Você tem uma assistente pessoal? Alguém leal apenas a você? Bronson assentiu. Andrea, ela está comigo há 20 anos. Ela não está no escritório. Ela trabalha de sua casa. Ligue para ela. Acorde-a. Você precisa que ela acesse os servidores da empresa remotamente e silenciosamente. Nenhum rastro de login que a equipe de TI de Bennett possa ver. Ela pode fazer isso? Ela pode. Bom, Zoe disse. Ela pegou um guardanapo novo e a caneta prateada de Bronson. Você precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa da instrução original de transferência eletrônica para essa dívida, não o resumo. A instrução original, Bennett a terá registrado como aquisição de dívida histórica ou algo assim. Você precisa da mensagem SWIFT. Diga a ela para procurar o banco beneficiário. O que estou procurando? Bronson perguntou, discando. Não será um grande banco. Não será JP Morgan Chase ou Goldman Sachs. Será um pequeno banco offshore, provavelmente em Chipre ou Malta. Preciso do nome do banco e do número da conta. Bronson latiu ordens no telefone. Andrea, acorde. Eu preciso de você. Isso é nível 0. Sem perguntas, Zoe continuou. Segundo, enquanto ela está procurando por isso, você precisa que ela puxe os registros de viagem pessoais e relatórios de despesas de Bennett Reed dos últimos 6 meses. Especificamente, você está procurando por qualquer viagem para Cyprus, Malta, as Ilhas Cayman ou até mesmo a Suíça. Ele é arrogante, mas não é estúpido. Ele não teria ido ele mesmo. Ele teria usado um procurador. Então, você também está procurando por quaisquer taxas de consultoria incomuns pagas de seu orçamento discricionário. Um único pagamento grande, provavelmente para um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia. Ele precisa de um agente local para mover o dinheiro. Alguém para ser o rosto de Athered. Ele teria contratado um advogado em Nicosia ou Valetta para representar a empresa. Ele teria pago aquele advogado. O relatório de despesas terá o nome. Bronson transmitiu as instruções. Zoe, e se ele não usou fundos da empresa? E se ele pagou este procurador ele mesmo? Ele é muito ganancioso, Zoe disse com certeza. Por que ele usaria seu próprio dinheiro quando poderia usar o seu? Ele esconderia como uma taxa de due diligence ou consultoria transacional. Estará lá, eu prometo a você. Bronson desligou.
Ele e Zoe se olharam na luz dura do restaurante. Os passageiros da manhã estavam começando a chegar, pedindo bagels e café, alheios à guerra corporativa de 10 bilhões sendo tramada na mesa 5. E agora? Bronson perguntou. Agora, Zoe disse, reabastecendo sua caneca de café, sua mão perfeitamente firme dessa vez. Você bebe seu café. Temos cerca de 45 minutos antes que sua vida mude. E, senhor, o quê? Você provavelmente deveria comer essas panquecas. Você vai precisar da energia. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Bronson Valérios. O restaurante tranquilo se transformou em uma panela de pressão. Cada barulho de um prato, cada novo cliente entrando pela porta o fazia pular. Ele sentou o telefone deitado na mesa, olhando para ele, desejando que tocasse. Zoe, em contraste, era um quadro de calma perturbadora. Ela cumpria suas tarefas, pegando pedidos, entregando torradas e limpando balcões, mas seus olhos nunca deixaram Bronson. Ela era um século guardando a última posição de seu império. A cada poucos minutos ela passava e dizia silenciosamente, ela vai encontrar. Homens arrogantes sempre deixam um rastro. Às 6h37 da manhã, o telefone vibrou com um zumbido áspero na forica. Bronson o pegou. Andrea, fale comigo. Ele colocou a chamada no viva voz. A voz de Andrea era aguda, vibrando com energia nervosa. Bronson, eu entrei. Tive que usar uma porta dos fundos dos antigos servidores da crise Air 8, mas a equipe de Bennett não pode me ver. Eu encontrei a transação. É exatamente como a garçonete disse. Zoe se aproximou, limpando a mesa ao lado deles. A transferência, Bronson pressionou. O banco. Não é um grande banco, Andrea disse, sua voz tremendo. A mensagem Swift roteia o pagamento de 300 milhões de dólares pela nota Ethelred para uma conta no banco de Nicosia, em Chipre. Zoe fechou os olhos e assentiu uma vez. Te peguei. E o nome da conta? Zoe sussurrou. Está apenas listado como Ethelred Acquisitions LLC. Andrea respondeu. Essa é a armadilha. Zoe disse que ele quer que você pense que a própria empresa é a beneficiária, mas ele precisou de uma pessoa para abrir aquela conta. O banco precisa de um signatário humano. Esse é o procurador. Andrea, você encontrou os relatórios de despesas? Sim, Andrea disse, o som de digitação frenética vindo do telefone. Estou nos relatórios de Tendere dele. Ele tem estado limpo. Não, espere. Ele não viajou, mas despesou uma taxa de consultoria 3 meses atrás, na mesma semana em que a nota de título Ethelred surgiu. Quanto? Bronson perguntou. 75 Hotlands pagas a um escritório de advocacia. Zoe terminou por ela. Sim, Papadopoulos e Carlos Legal Services, com sede em Nicósia, Chipre. Checkmate. É ele, Zoe disse, incapaz de conter o triunfo em sua voz. Esse é o procurador. Esse escritório de advocacia é o signatário da conta bancária da Ethelred. Bennett pagou a eles 75 mil dólares para atuar como representante da empresa de fachada para receber os 300 milhões e então, sob seu comando, transferi-lo para sua verdadeira conta offshore, provavelmente em uma jurisdição diferente, completamente indetectável de volta para ele. Bronson colocou a cabeça entre as mãos. Ele fez isso. O filho de ele realmente fez isso. Oh, ele fez, Zoe disse. E agora temos o rastro, a transferência para uma empresa fantasma, o pagamento para o escritório de advocacia procurador. O homem que descobriu a dívida é o mesmo homem que pagou os beneficiários. É circunstancial, Bronson disse, a dúvida rastejando de volta. Os advogados da Sullivan & Cromwell vão desmembrar isso. Eles dirão que os 75 mil dólares foram uma taxa de consultoria real para uma due diligence legítima na própria nota de título que ele encontrou. Ele dirá que estava apenas sendo minucioso. Ele usará nosso próprio dinheiro para criar um rastro de papel que apoie sua história. Zoe franziu a testa. Ele estava certo. Era um rastro forte,
Mas não era uma prova irrefutável. Bennett teria uma resposta para tudo. Eles ainda estavam perdendo o elo final inegável. O elo entre Bennett e Ethel. Ela está certa, Bronson, Andrea disse. Não é o suficiente. É apenas suspeito. Não é prova. Bronson olhou para Zoe, seus olhos cheios de um novo e esmagador desespero. Estamos perto, mas não chegamos lá. Em uma hora, eu assino ou eles forçam uma liquidação do capítulo 7. Eu perco tudo. De qualquer forma, Bennett vence. A mente de Zoe disparou. O que ela estava perdendo? O nome Ethel Red. Por que esse nome Ethel Red? Ela disse em voz alta. É um nome incomum. Conselho nobre anglo-saxão. É arrogante como ele. Por que ele o usou? Ele o usou na Dalton. Por quê? Deve significar algo para ele. É uma empresa, Zoe, Bronson disse, sua paciência se esgotando. É apenas um nome. Não, Zoe insistiu. Contabilidade forense não são apenas números. É psicologia. Ladrões são humanos. Eles cometem erros. Eles têm egos. Eles deixam dicas. Ele reutilizou o nome porque se orgulhava dele. Porque ele se safou antes. É a assinatura dele. Eldred. Eldred. Andrea no servidor. Você pode fazer uma busca profunda, uma busca por palavra-chave em todo o drive de Bennett, pastas pessoais, e-mails arquivados, tudo. Procure por Ethel Red. Bronson, isso é altamente ilegal, Andrea sussurrou. Esses são os dados pessoais dele. Faça, Bronson comandou. Os próximos 5 minutos foram agonizantes. Os alto-falantes do restaurante, que tocavam soft rock, de repente mudaram para uma música pop animada e otimista que parecia uma piada cruel. Estou procurando, Andrea disse. Nada em seus diretórios ativos. Nada em seu e-mail. Ele é muito inteligente. Ele nunca o digitaria. Espere. O quê? Bronson e Zoe disseram em uníssono. Há uma partição oculta em seu drive na nuvem. É protegido por senha, mas ele... Oh, isso é desleixado. Ele usou a mesma senha de administrador para seu drive principal. Estou dentro. A linha ficou silenciosa por uma contagem de 10. Oh, meu Deus. Andrea respirou. O quê? Bronson gritou, fazendo um cliente próximo lançar-lhe um olhar severo. Não é um documento. É uma pasta de fotos da faculdade, de uma equipe de vela. O barco. O nome do barco é o Ethel Red. Zoe bateu a mão no balcão, fazendo as xícaras de café chocalharem. É isso. Esse é o ego. Esse é o elo. Mas ainda não é fraude. Continue cavando, Andrea, Bronson pediu. Naquela pasta são principalmente fotos. Ele e alguns amigos bebendo. Espere, há um arquivo, não uma foto. Um PDF escaneado. É antigo. É uma redação de inscrição para a faculdade. O quê? Bronson disse confuso. É a redação de inscrição dele para Wharton. A instrução é descreva uma experiência formativa, ele escreveu. Oh, Bronson, ele escreveu sobre sua equipe de vela. Ele escreveu sobre como a empresa de seu pai patrocinou o barco deles, o Ethel Red. E como ele aprendeu a navegar sistemas complexos, criando uma entidade separada fora dos livros para gerenciar as despesas de viagem da equipe, escondendo-a da supervisão financeira da universidade. O queixo de Zoe caiu. Ele está descrevendo fraude. Ele está descrevendo passo a passo a criação de uma empresa de fachada como sua redação de faculdade. Há mais, Andrea disse, sua voz fraca. Ele anexou o documento original de incorporação para a empresa de fachada da equipe de vela para se gabar disso. A empresa que ele criou na faculdade, Bronson, o nome da empresa era Ethel Acquisitions LLC. O restaurante, a cidade, o mundo, tudo ficou em silêncio. Bronson Valerius estava segurando uma confissão, um documento de 20 anos escondido em uma pasta pessoal que ligava seu CFO, Bennett Reed, diretamente à criação original da mesma empresa de fachada que agora o estava levando à falência. Bennett não apenas reutilizou um nome de que gostava,
Ele havia reutilizado toda a estrutura corporativa. Aquela que ele havia construído como um garoto de faculdade presunçoso, aquela que ele havia usado na Dalton, e agora aquela que ele estava usando para sua obra-prima de 300 milhões de dólares. Andrea, Bronson disse, sua voz agora perigosamente calma, a voz de um rei que acabara de encontrar sua espada. Envie esse PDF para minha conta pessoal agora. Fazendo isso, então ligue para o escritório do procurador dos executivos para o Distrito Sul de Nova York. Me coloque em contato com o chefe da divisão de crimes de colarinho branco. Diga a eles que Bronson Valérios tem um denunciante e prova definitiva de uma fraude eletrônica de 300 milhões de dólares. E eu estou entregando a eles o homem responsável em 1 hora. Sim, Bronson e Andrea. Mais uma ligação. Ligue para minha equipe de segurança pessoal. Não os caras do prédio, meus caras. Diga a eles que eu os quero no 4º andar no lobby. Roupas civis. E eles não devem deixar ninguém sair da sala de reuniões até que eu diga. Ele desligou. O relógio marcava 15 da manhã. Ele olhou para Zoe. Ela era apenas uma mulher em um uniforme barato, seu cabelo em um coque bagunçado, olheiras sob seus olhos, e ela acabara de salvar a vida dele. Eu tenho que terminar meu turno. Zoe gaguejou, a adrenalina começando a diminuir, a realidade de sua própria vida voltando com pressa. Meu aluguel está vencido. Bronson soltou um som. Poderia ter sido uma risada. Ele enfiou a mão no bolso, puxou um cartão preto grosso, um American Express Centurion. Ele chamou a outra garçonete, uma mulher chamada Flo. Senhorita, Bronson disse, eu preciso comprar sua colega. Flo parecia confusa. Senhor, esta mulher, ele disse, apontando para Zoe, o turno dela. Estou comprando-o e o restaurante pela próxima hora, custe o que custar. Ele olhou para Zoe. Você não está terminando seu turno. Você não é mais uma garçonete. Você é minha nova diretora financeira interina. Ele jogou uma nota amassada de $1.000 no balcão pelo café e pelas panquecas. Elas eram terríveis. Zoe ficou congelada, sua mente girando. Pegue seu casaco, senhorita Morgan, Bronson disse, abotoando o seu. O homem quebrado se foi. Em seu lugar estava um titã. Temos uma reunião para comparecer. Os elevadores na Torre de Valíria eram cápsulas silenciosas de vidro e aço que subiam com uma velocidade nauseante e sem som. Zoe Morgan estava no canto, seu próprio reflexo a encarando. Ela ainda estava em seu uniforme de garçonete, calças de poliéster pretas, sapatos antiderrapantes sensatos e uma camisa polo branca com o Beacon Diner costurado no peito, agora exibindo uma leve mancha de café. Seu avental estava amassado no bolso de seu casaco. Ao lado dela, Bronson Valérios parecia ter renascido em aço. Ele havia passado 10 minutos em seu banheiro privativo da cobertura, emergindo com o rosto lavado, cabelo penteado e um terno novo, azul marinho escuro. O contraste entre eles era além de gritante. Era cômico. As mãos de Zoe estavam tremendo novamente. Senhor Valérios, Bronson, não posso entrar lá. Eu sou uma garçonete. Eles não vão me ouvir. Eu deveria apenas ir. Você tem a prova. Bronson olhou para ela, seus olhos azuis intensos. Primeiro, você não é uma garçonete. Você é a melhor auditora que já conheci. Segundo, eu não tenho apenas a prova. Eu tenho a denunciante. Eles precisam ver a pessoa que descobriu isso. Eles precisam ver você e Bennett. Ele precisa ver você. As portas do elevador tilintaram e se abriram no 40º andar. O silêncio aqui era diferente do elevador. Era de carpete grosso e cheirava a dinheiro e polidor de óleo de limão. Uma recepcionista severa em uma enorme mesa de mármore levantou os olhos, lançando um olhar para Zoe com desdém não disfarçado. Senhor Valérios, o senhor está atrasado. O Sr. Reed já está com os credores. Eles estão na sala de reuniões principal. Obrigado, Cynthia, Bronson disse de forma desdenhosa. Ele gesticulou pelo corredor.
Em frente às portas de mogno de 28 de altura da sala de reuniões principal, dois homens grandes em ternos mal ajustados estavam à segurança pessoal de Bronson. Eles assentiram para ele. Ele assentiu de volta. Vamos, ele disse a Zoe. Ele empurrou as portas para abrir. A sala era vasta. Uma mesa de 50 pés de sequoia polida dominava o centro. Na extremidade oposta, com uma vista panorâmica do Central Park atrás dele, estava Bennett Reed. Ele era a imagem do sucesso, terno perfeitamente ajustado, uma expressão simpática e sombria em seu rosto bonito. Ele estava flanqueado por uma equipe de advogados da Sullivan & Cromwell. Alinhando os lados da mesa estavam as outras partes, uma mulher sem humor e dois homens representando o comitê de credores e um homem sorridente e astuto que Zoe instantaneamente reconheceu como o rosto da Quantum Leap Capital, Lawrence Shaw. Todas as cabeças se viraram quando Bronson entrou. Uma onda de aborrecimento percorreu a sala. Ele estava lá atrasado. Então eles viram Zoe. A expressão sombria e ensaiada de Bennett Reed vacilou. Ele sorriu presunçosamente. Bronson, você está atrasado. Você está e você trouxe o café da manhã. O advogado da Quantum Leap riu. Algo assim, Bennett. Bronson disse, sua voz ecoando na sala cavernosa. Ele caminhou até sua própria cadeira na cabeceira da mesa, mas não se sentou. Ele gesticulou para Zoe ficar ao lado dele. Ela fez seu coração sentindo que iria explodir de seu peito. Ela era uma garçonete de restaurante prestes a acusar um dos homens mais poderosos de Nova York de fraude de alto nível na frente das pessoas que se beneficiariam disso. Bennett, esta é a senhorita Zoe Morgan, Bronson disse. Ela vai fazer a ata. Este era o plano deles, subestimar, mantê-la escondida à vista de todos. Bennett acenou com a mão de forma desdenhosa. Tanto faz. Bronson, estamos em um cronograma. O curador dos Idomeus está respirando em nossos pescoços. Precisamos assinar. O pedido do capítulo 11 está com carimbo de tempo para 9h10 da manhã. Precisamos de sua assinatura nas páginas de declaração. Ele empurrou o fichário pesado. Uma cópia nova e sem manchas pela mesa. Página 400. Assinatura. Vamos acabar com isso. Vamos ver o que Bronson olhou para o fichário. Ele olhou para Bennett. É um dia triste, Bennett. Bronson disse, sua voz entremeada com uma nova e fria ironia. O fim de um império. Tudo por causa daquela dívida assassina. Sim, Bennett disse, sua voz escorrendo falsa simpatia. Anota Ethelred. Trágico. Um título não garantido da época de seu pai. Uma bomba relógio. Eu só estou feliz por ter conseguido identificá-lo antes que causasse mais danos. Você o identificou, Bennett. Bronson disse, você o identificou pra caramba. Você foi tão minucioso. Você até encontrou aquela empresa de consultoria em Chipre, Papadopoulos e Callis para verificar sua autenticidade. Isso foi diligente. Zoe observou Bennett. Seu sorriso não vacilou, mas um pequeno músculo em sua mandíbula pulsou. Ele ficou surpreso que Bronson soubesse o nome do escritório de advocacia. Como eu disse, Bronson, Bennett respondeu suavemente. Tivemos que ser minuciosos. O comitê de credores insistiu. A mulher sem humor do comitê assentiu. Nós revisamos a due diligence do Sr. Reed. Foi exemplar. Exemplar? Bronson ponderou. Essa é a palavra para isso. Na verdade, Bennett, você é tão bom nisso que estou quase começando a pensar que você o criou. O ar na sala ficou sólido. Os advogados da Sullivan & Cromwell sentaram-se eretos, sentindo uma mudança. Lawrence Shaw, da Quantum Leap, parou de sorrir. Bennett riu um pouco alto demais. Bronson, você está estressado. Você não está pensando claramente. Essa é uma acusação selvagem e prejudicial. Você está à beira de um colapso. Estou? Bronson disse, eu me sinto pela primeira vez em um ano perfeitamente claro. Ele se virou para Zoe. Senhorita Morgan, você é uma auditora.
O que você acha dessas aquisições, Ethelred? Os olhos de Bennett se estreitaram. O que é isso, Bronson? Quem é essa mulher? Ela é minha menina do café, Bronson disse. E ela também é a auditora forense da KPMG que rastreou a Acquisitions quando você a usou para fraudar a Dalton Industries 3 anos atrás. A cor esvaiu-se do rosto de Bennett Reed. Ele não apenas ficou pálido, ele ficou da cor de cinza. Ele olhou fixamente para Zoe, sua mente tentando freneticamente localizá-la. Zoe deu um passo à frente. Sua voz não era mais um sussurro. Era clara e aguda, cortando a sala de reuniões de bilhões de dólares. Você não se lembra de mim, Sr. Reed. Eu era apenas uma associada sênior, mas eu me lembro de você. Você é quem enterrou meu relatório. E você é desleixado. Você usou a mesma empresa de fachada, o mesmo nome. Isso é insano, Bennett meio gritou, olhando para os advogados. Ela está delirante. Isso é uma fabricação. Bronson, você está trazendo uma garçonete para criar essas fantasias? Segurança. Segurança está ocupada, Bronson disse calmamente. Você não tem prova. Bennett gritou, sua máscara de simpatia estilhaçando, revelando a raiva rosnante por baixo. Aldred é um credor legítimo. Eu tenho a papelada. Eu tenho a nota de título. Sim, você tem, Zoe disse. Mas nós temos a origem. Nós temos o Banco de Nicosia. Nós temos o pagamento de $75 mil para seu procurador, Papadopoulos e Callis, e nós temos sua redação de inscrição para Wharton. Bennett Reed congelou. Seu corpo inteiro ficou rígido. Zoe recitou de memória. Uma experiência formativa. Como você aprendeu a navegar sistemas complexos, criando uma entidade fora dos livros para gerenciar a equipe de vela de seu pai. Uma entidade que você nomeou Ethelred. Ela deixou o nome pairar no ar. E Zoe continuou. Nós temos os documentos de incorporação que você anexou a essa redação. O documento original de 20 anos para Ethelred Acquisitions, LLC, a exata mesma empresa que você agora está alegando ser um credor de $300 milhões. Bennett olhou descontroladamente de Zoe para Bronson. Ele estava preso, totalmente e completamente preso. É uma coincidência, ele gaguejou. Um diferente. É apenas um nome. É o mesmo nome, a mesma estrutura e o mesmo homem, Bronson disse. Ele assentiu para as portas principais como se em quer. As portas abriram novamente. Não era sua equipe de segurança. Eram 2 homens e uma mulher em ternos azul escuro, identificando-se como agentes do escritório do procurador do Zebemo Maimon, seguidos por 2 policiais uniformizados do NYPD. Bennett Reed, o agente principal, disse, sua voz desprovida de emoção. Você está preso por fraude eletrônica, títulos, fraude e conspiração. A sala de reuniões, antes um templo de poder corporativo, desceu ao puro caos. Bennett Reed soltou um rugido inumano. Você não pode fazer isso. Este é o meu acordo. Você está me arruinando. Ele fez um ataque súbito, não pela porta, mas pela pesada jarra de água de vidro no centro da mesa. Ele a levantou, seus olhos selvagens mirando em Bronson. Antes que ele pudesse dar um passo, os 2 seguranças pessoais de Bronson, que haviam escorregado por trás dos agentes federais, o pegaram. Eles não eram os juramentos desajeitados que Bennett esperava. Eles eram profissionais. Um guarda agarrou o pulso, aplicando um travamento afiado e doloroso, enquanto o outro o girou, jogando-o de bruços sobre a mesa de sequoia. O baque vibrou pela sala. Saia de cima de mim! Bennett gritou, sua voz abafada pela madeira. O agente federal deu um passo à frente, calmamente, algemas na mão. Sr. Reed, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Bennett estava sendo algemado, o agente principal se virou para o resto da sala. Ninguém deve sair. Todos os dispositivos eletrônicos sobre a mesa agora. Os advogados poderosos da Sullivan & Cromwell, seus rostos brancos de choque,
imediatamente cumpriram. Eles conheciam o procedimento. Lawrence Shaw, o homem da Quantum Leap Capital, parecia que ia ficar doente, agente Wood disse, sua voz escorregadia com uma nova e desesperada polidez. Minha firma Quantum Leap, nós somos os licitantes de boa-fé neste ativo. Não tínhamos conhecimento de qualquer impróprio. O agente lhe deu um sorriso frio. Tenho certeza que não. Descobriremos o quão de boa-fé sua licitação foi quando citarmos suas comunicações com o Sr. Reed. O rosto de Shaw desmoronou. Ele sabia, como Zoe e Bronson sabiam, que o processo de descoberta desenterraria os e-mails e textos prometendo a Bennett o cargo de CEO. Ele era, na melhor das hipóteses, um co-conspirador não indiciado. Seu acordo estava morto. A mulher sem humor do comitê de credores que tão presunçosamente havia aprovado a due diligence de Bennett estava agora tentando se distanciar. Fomos enganados. O comitê foi apresentado com documentos fraudulentos. Somos vítimas aqui. Isso será tudo, o agente disse, cortando-a. Bronson Valerius, que não havia se movido, finalmente falou. A assinatura da falência das 8 da manhã está cancelada. Ele caminhou até o novo fichário de 400 páginas, o mandado de morte de sua empresa, e o pegou. Ele o segurou por um momento, então caminhou até a cabeceira da mesa onde o algemado Bennett Reed estava sendo puxado para seus pés. Sabe, Bennett, Bronson disse, sua voz baixa. Eu ia assinar isso. Eu confiei em você. Você era como um irmão para mim. Vá para o inferno, Bronson, Bennett cuspiu. Você, primeiro, Bronson respondeu. Ele se virou para os agentes. Ele é todo de vocês. Enquanto Bennett era levado, seus olhos queimando de ódio encontraram Zoe. Você, ele sibilou, você é uma ninguém, uma garçonete. Você arruinou tudo. Zoe o olhou diretamente nos olhos. Ela não estava mais tremendo. Ela não estava mais com medo. Ela enfiou a mão no bolso e puxou o avental manchado do Beacon Diner. Você está certo, ela disse. Eu sou uma garçonete e eu sou quem te pegou. Bennett foi arrastado da sala, ainda gritando. A sala caiu em silêncio novamente. Os advogados, os credores, o licitante falho. Todos olharam para Bronson e esta mulher em uma camisa polo. Bronson se virou para eles. Valerius Holdings não está falida. Foi vítima de uma fraude significativa de 300 milhões de dólares que acabamos de descobrir. Ele então olhou para Zoe. Esta é a senhorita Zoe Morgan. A partir das 9h01 da manhã de hoje, ela é a diretora de reestruturação-chefe interina da Valerius Holdings. Todos os livros, todas as contas e todo o pessoal se reportarão a ela. Sua primeira ordem de serviço será uma auditoria independente em larga escala de cada divisão, começando com suas firmas. Os advogados olharam uns para os outros em terror. Uma auditoria liderada por ela, a mulher que acabara de derrubar um CFO com uma redação de faculdade. Bronson, esse é um dos parceiros da Sullivan & Cromwell, começou. Isso é o que Bronson desafiou. É isso que está acontecendo. Sua firma, a firma do Sr. Shaw. Vocês todos perderam isso. Vocês ou perderam isso ou foram cúmplices. A senhorita Morgan descobrirá qual. Vocês estão todos avisados. Ele se virou e caminhou até a porta. Zoe, meu escritório. Temos trabalho a fazer. Zoe deu uma última olhada na sala de pessoas poderosas e despedaçadas. Ela deixou seu avental sujo cair na cadeira vazia de Bennett Reed. Então ela se virou e seguiu seu novo chefe para fora da sala, deixando os destroços da ambição de Bennett para trás. A notícia atingiu o mundo financeiro como uma onda de choque. Às 10h da manhã, os repórteres e caminhões de satélite que se reuniram do lado de fora da Torre Valerius para cobrir a triste e inevitável falência da empresa estavam se apressando para reescrever suas histórias. A narrativa havia mudado de uma tragédia de má gestão para um thriller corporativo de alto risco. CFO da Valeria, preso em esquema de fraude de 300 ml,
gritou o Wall Street Journal Online. Bilionário salvo às 8h da manhã. Como uma mulher misteriosa descobriu o crime do ano. Buzzed Forbes. Dentro do escritório da cobertura de Bronson, um espaço que Zoe só tinha visto em seus sonhos mais loucos, com janelas do chão ao teto, que faziam parecer que você estava flutuando acima da cidade. A atmosfera era elétrica. Bronson estava ao telefone, não com advogados, mas com sua equipe de relações públicas. Não, eu não quero gerenciar a história. Eu quero contar a verdade. Um funcionário leal tentou fraudar a empresa. Ele foi pego. A empresa é solvente, ponto. E eu quero divulgar mais uma informação. O nome de nossa nova CRO interina. Sim, CRO, Zoe e Morgan. Morgan. Sim, a formação dela. Ela é a melhor maldita auditora forense do país. Ele desligou e olhou para Zoe, que estava sentada em um sofá de couro macio, saboreando uma xícara de café que custava mais do que seu antigo salário diário. Ela ainda estava em seu uniforme, parecendo inteiramente fora de lugar e simultaneamente exatamente onde deveria estar. Bem, Bronson disse, um sorriso real e genuíno, tocando seus lábios pela primeira vez. Aquela foi uma manhã. Senhor, Zoe começou, eu não sei o que dizer. Sergio, eu não tenho um terno. Bronson riu. Podemos comprar um terno para você, Zoe. Eu não posso comprar o que você tem. Essa clareza, essa integridade. Você não apenas salvou minha empresa, você salvou o nome da minha família. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, Zoe disse baixinho. O trabalho para o qual fui treinada. Não, Bronson disse sentado em frente a ela. Você fez mais do que isso. Você se manifestou. Você era uma garçonete em um restaurante. E você teve a coragem de dizer a um bilionário que ele estava errado. Eu fui um monstro para você quando você derramou aquele café. Tudo bem, Zoe disse. Você estava tendo um dia ruim. O pior, Bronson admitiu. E você o transformou no dia mais importante da minha vida. Bennett, ele era meu ponto cego. Eu confiei nele. Ele usou o legado do meu próprio pai. Aquela velha história de nota de título contra mim. Ele sabia que eu estaria muito emocionado para ver a verdade. Ele contou com isso. Então ele concordou. Ele contou com todos sendo muito intimidados, muito especializados ou muito cúmplices para ver o quadro completo. Os advogados só olharam para a lei, os credores só olharam para o dinheiro. Você só olhou para a traição. Eu fui a única que apenas olhou para os números. Uma nova onda de notificações tocou no telefone de Bronson. Ele deu uma olhada. O conselho aprovou por unanimidade sua nomeação de emergência. Ele disse com uma nota de admiração em sua voz. E Andrea já executou um congelamento preliminar de ativos no Banco de Noia, citando a queixa criminal do SDNA. Os 300 milhões está congelado. Vamos recuperá-lo, Zoe. Cada único cheiro. A realidade disso finalmente atingiu Zoe. Ela não apenas salvou uma empresa. Ela havia recuperado 300 milhões de dólares. Ela pensou em sua mãe, das contas crescentes da instalação de cuidados que ameaçava transferi-la. A vida que ela vinha vivendo, uma existência desesperada de mão para a boca, havia acabado. Havia evaporado no tempo que levou para ler um único item em um livro contábil. Bronson, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Eu preciso fazer uma ligação para o hospital da minha mãe. A expressão de Bronson suavizou. Ele empurrou seu telefone de mesa pessoal em direção a ela. Use isso. Leve todo o tempo que precisar. Então farei meu motorista levá-la ao meu Taylor. Depois disso, farei ele levá-la. Onde quer que você precise ir. Eu sei exatamente onde preciso ir, Zoe disse. 1 hora depois, Zoe Morgan saiu da Torre Valerius. A imprensa a assediou, câmeras piscando, gritando seu nome. Senhorita Morgan,
Senhorita Morgan, é verdade? Você era realmente uma garçonete? Ela os ignorou, seu rosto sério. Um Mercedes Maybach preto parou. O motorista de Bronson abriu a porta. Ela não foi a um alfaiate. Ela não foi a um apartamento chique. Ela foi ao Beacon Diner. Ela entrou. A corrida da Mid-M Manhã estava em andamento. Flo, a outra garçonete, a viu e seus olhos se arregalaram. Zoe, o quê? Eu vi as notícias. É você? Sou eu, Flo, Zoe disse. Ela caminhou até seu armário, tirou o casaco e colocou seu avental manchado. O que você está fazendo? Flo sibilou. Eu disse ao Sr. Valerius que tinha que terminar meu turno, Zoe disse, pegando numa cafeteira. E eu tenho uma mesa que nunca pagou. Ela caminhou até a mesa 5. Os pratos sujos e a nota de mios de Bronson ainda estavam lá. Ela retirou os pratos, limpou a mesa e pegou o dinheiro. Ela caminhou até o caixa, registrou panquecas, um café e colocou os $1.000 no caixa. O resto é gorjeta, ela disse a Flo. De vida. Eu pedi demissão. Ela tirou o avental pela última vez, dobrou-o e o deixou no balcão. Ela saiu do restaurante, voltou para o Maybach e não olhou para trás. 6 meses depois, a sala de reuniões do 4º andar da Valarius Holdings estava irreconhecível. A mesa escura e pesada de Sequoia havia sumido, substituída por uma mesa moderna, aberta em forma de U de carvalho claro. A atmosfera não era mais de medo, era de energia elétrica focada. Na cabeceira da mesa estava Bronson Valerius. À sua direita, no assento antes ocupado por Bennett Reed, estava Zoe Morgan. Ela também estava irreconhecível. Ela estava vestida com um terno azul escuro afiado como navalha. Seu cabelo em um corte liso e profissional. A exaustão havia sumido, substituída por um olhar claro e confiante. Ela parecia, em todos os sentidos, que pertencia. Bom dia a todos, Zoe disse, sua voz clara e imponente. Bem-vindos à revisão do Q3. Como sabem, este é nosso primeiro trimestre completo pós-reestruturação. Ela clicou um botão e a grande tela atrás dela acendeu. 6 meses atrás, estávamos enfrentando liquidação. Hoje, tenho orgulho de anunciar que a Valerius Holdings não é apenas solvente, mas também registramos um crescimento de lucro de 12%, nosso maior em 3 anos. Um murmúrio de aplausos percorreu a sala. Ao desenrolar a fraudulenta dívida Ethelred Red, Zoe continuou, não apenas recuperamos os 300 milhões em capital, mas também expusemos meia dúzia de outras práticas contábeis criativas que Bennett Reed havia implementado para mascarar seu desvio de longo prazo. Ao limpar nossa própria castosa, otimizamos as operações, cortamos despesas gerais não essenciais e reinvestimos em nossa P&D central. Bronson a observou, um olhar de profundo respeito em seu rosto. Ela não apenas o salvou, ela o havia reconstruído. Ela havia passado por sua empresa com um bisturi, cortando a podridão e salvando o paciente. Após a reunião, Bronson e Zoe ficaram junto à vasta janela, olhando para o Central Park. O julgamento de Bennett Reed começa na próxima semana. Bronson disse baixinho. Eles estão oferecendo a ele 20 anos. Quantum Leap Capital está sob investigação federal e Sullivan & Cromwell. Bem, vamos apenas dizer que temos novos advogados corporativos. Bom, Zoe disse. Justiça. E sua mãe? Bronson perguntou. Um sorriso quente e verdadeiro se espalhou pelo rosto de Zoe. Ela está na melhor clínica do país. O novo tratamento está funcionando. Os médicos, eles estão esperançosos. Pela primeira vez em anos, estamos esperançosos. Isso é tudo que eu queria ouvir? Bronson disse. Ele pausou. Zoe interina e em exercício são palavras das quais estou cansado. O conselho e eu gostaríamos de tornar sua posição como diretora financeira permanente. Zoe olhou para ele. CFO, pensei que você fosse o cara dos números. Eu era, Bronson disse. Mas aprendi que sou um cara melhor para o panorama geral.
Preciso de alguém em quem confie. Alguém que me dirá a verdade, não importa o quanto dou a olhar o livro Razão. Não há ninguém em quem eu confie mais do que você. Zoe assentiu. Sob uma condição qualquer coisa. Abrimos uma nova divisão, a Fundação Valerius Morgan, um serviço de auditoria forense pro bono para organizações sem fins lucrativos e famílias lidando com dívidas médicas catastróficas para ajudar pessoas que estão sendo enterradas por números que não conseguem entender. O sorriso de Bronson era tão grande quanto o horizonte. Eu amo isso. Feito, ele ofereceu sua mão. Zoe a apertou. Ela não era mais Zoe Morgan, a garçonete. Ela era Zoe Morgan, CFO da Valerius Holdings. Mas enquanto ela se virava para caminhar para seu novo escritório, ela pausou. Na parede, em uma moldura simples e elegante, pendia um pequeno avental de poliéster manchado. Um lembrete, ela havia dito a Bronson que os detalhes mais importantes estão frequentemente escondidos à vista de todos, e que mesmo um ninguém pode mudar o mundo antes das 8 horas da manhã. E assim, o império foi salvo, não por um banqueiro caro ou um advogado implacável, mas por uma mulher que todos ignoraram. Zoe Morgan provou que a brilhantismo não é encontrado em um terno de grife. É encontrado na integridade de caráter e na coragem de se manifestar. O Beacon Diner ainda serve café, mas o mundo agora conhece sua maior história de sucesso. O que você achou da arrogância inacreditável de Bennett? Você estava torcendo por Zoe quando ela entrou naquela sala de reuniões? Esta história mostra que seu passado nunca define seu futuro, e a pessoa que está servindo seu café pode ser a pessoa mais inteligente na sala. Se você amou esta história dramática de justiça e brilhantismo secreto, certifique-se de apertar aquele botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer e nos faz saber que você quer mais. Não se esqueça de se inscrever e tocar aquele sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que o azarão pode e realmente vence. Comente abaixo. Que outras histórias de heróis escondidos à vista de todos devemos contar a seguir?